Oi, pessoal. Boa noite. Pelo menos aqui onde eu tô, é o começo da noite. Mas eu tô trazendo mais um episódio de Shieldcraft. Novamente, eu tô tentando manter uma consistência maior com os episódios. E eu acho que eu progredi, já que não faz tanto tempo que eu postei o último episódio. Mas eu tô tentando ser mais consistente ainda. Porque às vezes eu gravo um episódio, mas logo depois, embora eu tenha planos de gravar outro, por dias eu me sinto desmotivado com alguma coisa, ou simplesmente não tenho muita vontade de jogar Mine. Esse jogo é maravilhoso, mas às vezes eu simplesmente não tenho vontade de jogar. Dessa vez eu fiz algumas coisas que eu vou mostrar em seguida, mas primeiro eu vou conseguir um pouquinho de madeira aqui para fazer algumas pás e eu vou escavar em busca de mais terra. E guardar também algumas coisas que eu não preciso. Eu acho interessante que eu parei para pensar e em alguns episódios atrás eu falei muito sobre a minha empolgação para o futuro. E recentemente eu falei sobre a minha empolgação para o passado. Pode parecer esquisito, mas eu gosto muito de ter essa paixão, seja pelo passado, pelo futuro, e agora eu estou desenvolvendo também uma paixão pelo presente, né? E eu queria saber qual que é a relação que vocês têm com o passado, o presente e o futuro. Vocês pensam em arrependimentos ou têm medo de se arrepender no futuro? Eu acho que a minha noção que eu vejo toda essa tríade, né? A tríade do tempo, presente, passado e futuro, melhorou muito com o tempo. Digo, principalmente agora, né? Há uns dias atrás eu tive uma melhora muito grande. Honestamente, eu nem me via mais em depressão, por assim dizer, porque muita coisa melhorou na perspectiva que eu vejo a vida, mas é quando você tem essas melhoras que você percebe que pode ser que alguma coisinha ainda precisasse ser consertada. E você vê elas muito fortes. Mas, de todo jeito, uh, eu andei tendo uma perspectiva muito melhor na forma como eu olho para essa tríade do tempo. E as coisas têm sido mais bonitas. E eu tô mais empolgado ainda para o futuro. Então, muitos dos meus sonhos eu sinto que eu tô mais perto de conseguir. Uma delas é a relação que eu tenho com o trabalho ultimamente. Pra ser sincero, quando eu entrei nesse trabalho, e por sinal, eu não sei se eu já falei sobre esse trabalho. Atualmente eu sou um engenheiro de software que faz integrações com inteligência artificial, mas embora eu seja apenas um estagiário no momento. Quando eu entrei nesse trabalho, eu me senti muito inseguro, porque embora eu tivesse capacidade para fazer algumas das tarefas que me eram concedidas, e eu por várias vezes necessitava de ajuda, e seja para meus superiores, né? Ou para estranhos na internet. E isso me deixava bem inseguro. Mas recentemente eu tive uma melhora bem grande nas minhas capacidades. E eu sinto que essas coisas têm se tornado mais fáceis agora. Eu me sinto que sou mais capaz. É, é diferente, né? Não é que as coisas se tornaram mais fáceis, mas apenas em perspectiva, porque eu me tornei melhor. E essa evolução, junto com algumas condições melhores no meu estado mental, acabaram me levando a ser mais empolgado com o futuro ainda. E eu gosto muito de pensar e ficar fantasiando sobre as coisas que eu vou fazer no futuro. Particularmente, eu sou um grande entusiasta de
de romantizar o futuro, né? O cotidiano que eu vou estar, eu acho que eu me expressei mal. Não romantizar o futuro, mas romantizar o cotidiano. E pensando no futuro, no cotidiano do futuro. Então, eu gosto de pensar nas pequenas coisas que eu vou fazer quando for mais velho. Como a minha rotina vai ser. E algumas das coisas que eu vou ter chegado. Vou ter conquistado. Não necessariamente posses materiais, embora também sejam grandes objetivos, né? Mas também capacidades, relações e formas de viver. E eu ando bem empolgado para tudo isso que embarca o futuro. Hum, eu vou pegar um pouco mais de madeira, mas acho que já vai ser o suficiente. É, provavelmente é o suficiente. Ah, e agora é atravessar o rio de novo, né? Bem, isso daqui tá mais pra um mar, né? Que tão grande que ele é. Hum. O meu castelo tá ficando legal olhando de longe, embora ele ainda tenha a mesma entrada que não combina nada com seu tamanho. Opa, já vou dormir aqui. E daí eu vou pegar um pouco de terra. Uma coisa que eu ando pensando, e pra mim pelo menos parece bem óbvio, mas eu vejo que algumas pessoas não têm uma visão parecida, ou às vezes simplesmente não param pra pensar sobre, é, algumas questões relacionadas ao mérito. Há um debate, por vezes esquentado, entre pessoas que falam sobre a chamada meritocracia e outras pessoas que a negam completamente. E é um tanto peculiar porque, para mim, foi sempre muito óbvio que a meritocracia existe de forma relativa. Isso é, ela não é que ela não existe, mas que algumas corridas não vão ser justas. E as corridas que são justas funcionam à base dela. Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo, mas se eu tivesse que concorrer com uma pessoa que não teve as mesmas condições que eu, em alguma prova acadêmica, por exemplo, uma pessoa que teve que trabalhar logo cedo e não se teve o luxo de ter dinheiro, ter paz com dinheiro suficiente para me dar condições desde cedo,
essa pessoa provavelmente teria uma batalha injusta contra mim. Não que ela não pudesse vencer, mas que eu teria uma vantagem muito grande sobre ela em alguma prova acadêmica ou algo assim. Se a gente tivesse que fazer agora, né? Supondo que ela não teve essas vantagens. Seria realmente difícil pensar em uma disputa justa. Mas agora, em pessoas que tiveram condições similares, é muito válido pensar em meritocracia. Então, o que eu acho interessante é que algumas pessoas na internet, e a internet costuma ter debates que são um pouco mais esquentados. Algumas pessoas visualizam que esse conceito ou deve existir em seu completo ou não deve existir. Então, por vezes, a ideia de que seu mérito, essa meritocracia, tem algum valor, às vezes é até ridicularizada, como se tudo fosse decidido por sorte ou por fatores externos a qual você não tem poder. E preocupantemente eu vejo que eu vejo como um grande vitimismo, né? Essa ideia de que tudo é decidido por sorte ou que não há muito que você possa fazer para elevar a sua condição de vida. Eu vejo como um grande vitimismo e eu acho que é bem prejudicial para a maior parte das pessoas, porque acaba sendo um desperdício. Eu digo desperdício porque tem muitas pessoas que têm capacidades brilhantes, mas quando se deixam levar por esse tipo de pensamento, acabam se limitando. E novamente, eu não estou dizendo que toda corrida é justa, mas eu estou dizendo que o seu mérito importa muito na sua vida. E tem muita coisa que você pode fazer, principalmente se você tem condições minimamente estáveis, para melhorar suas condições. E eu acho que é muito válido valorizar esse método. Valorizar esse mérito, na verdade. Falei errado. Então, recentemente mesmo eu tava vendo um vídeo aleatório na internet e era uma pessoa com uma visão até que bem radical falando sobre isso e sobre como esse mérito que eu falo não existia, né? Qualquer exemplo de meritocracia. E, e é uma coisa que é muito óbvia para mim, por exemplo, essa noção de que vão ter corridas que não são justas, mas isso não significa que o conceito não existe por um todo. E eu vejo quando é um problema ainda maior, quando a própria noção dessa ideia começa a ser ridicularizada, como se aquilo de alguma maneira fosse uma evidência para que nenhum mérito pudesse ser considerado. Eu mesmo vi um argumento extremamente falho, né? Uma pessoa falar que, como todos nós somos diferentes, não há como existir essa meritocracia, mesmo que de forma relativa. Mas de forma alguma. Na verdade, condições iguais nem são necessárias, mas condições semelhantes já potenciam algum tipo de mérito. E eu acho que a gente deve sempre celebrar isso. Então eu acredito muito que seja necessário a gente ter essa ideia muito firme de que o nosso mérito vale alguma coisa. E eu não gosto nem um pouco da visão que algumas pessoas têm de negar essa ideia do mérito. Digo, alguns vão culpar sistemas como o capitalismo, outros vão culpar o próprio universo e o modo como as coisas funcionam. Mas tem muita coisa que se pode fazer. Então, quando eu vejo pessoas que podem ser inteligentes caindo nisso, eu penso no desperdício que é aquilo. Afinal, essa pessoa poderia ter muita coisa
a mais pra ela, mais ela se deixa cair nesse papo besta de que o mérito não existe de nenhuma forma. E se tem uma coisa que eu já vi na minha vida, e claro, são evidências anedóticas, ou seja, não são evidências por si só, mas todas as pessoas bem-sucedidas que eu já conheci, que já tive o prazer de conhecer, né? E quando eu digo bem-sucedido, eu não me refiro a pessoas que nasceram ricas, porque e continuam na mesma condição. Eu digo pessoas em geral que conseguiram chegar em alguma condição de vida muito mais elevada. Todas elas acreditam em algum tipo de mérito. Eu nunca encontrei uma pessoa na minha vida, nunca conheci uma pessoa que é extremamente bem sucedida e diz que ela deu sorte. Ou algo assim. Na verdade, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, algumas são mais inspiradas do que outras sobre esse autodesenvolvimento. Talvez o termo é um termo errado, mas mais obcecadas com isso do que outras. Mas muitas delas, mas eu sei que todas elas, em algum grau, acreditam que o seu mérito com certeza valeu a pena e que elas não estariam ali se não fosse o seu mérito. Então, eu acho que você tem dois caminhos que você pode seguir. Um caminho é o caminho mais fácil, que é você negar a condição do. Negar que algumas coisas podem ser sua culpa e que você pode melhorar suas condições de vida e botar a culpa em algum outro fator externo. E outra coisa, e outro caminho que você pode tomar é justamente pensar no mérito e fazer alguma coisa a respeito na sua vida. Opa. E novamente, parando para ver as minhas evidências, eu nunca encontrei uma pessoa que seja muito bem sucedida e não acredite em nenhum tipo de forma de meritocracia. E ao mesmo tempo, eu. Todas as pessoas que eu vejo que tem algum tipo de desprezo sobre essa ideia de uma meritocracia relativa, né? Isso é, o seu mérito importa em algum grau. Nenhuma delas é bem sucedida. Então eu acho um tanto peculiar, né? Que um lado você tem uma visão mais otimista, talvez, sobre o mundo. E essas pessoas que pensam desse jeito são justamente as que mais crescem como indivíduos e como. E no seu autodesenvolvimento. E do outro lado tem pessoas que não alcançam muita coisa e se agarram nessa ideia de que o mérito que nada vale. Bem, eu tenho um pouco de dificuldade de me expressar, mas de todo jeito eu queria dar essa dica para vocês que, pela minha experiência que eu tenho conhecendo algumas pessoas bem-sucedidas, eu diria que vale sim a pena acreditar em algum tipo de meritocracia, mesmo que seja relativa, é claro, e tentar sempre melhorar a sua vida de algum modo. Uh, eu vejo, por exemplo, que muita gente diz que não tem muito tempo livre, e na verdade não é bem que elas têm pouco tempo livre, mas é que elas acabam
caindo em algumas armadilhas, como ficando muito tempo em redes sociais, ou esse excesso de dopamina, né? Que principalmente nos mundos atuais ocupa muito o nosso cérebro. E eu percebi há vários meses atrás, por exemplo, em uma época um pouco mais escura para mim, que eu estava acordando muito tarde e também mexendo muito no celular. E naquele tempo eu fazia minhas responsabilidades e ia dormir. Então eu sentia que eu não tinha muito tempo, mas na verdade era justamente por isso. Eu estava desperdiçando uma boa parte do meu tempo, não valorizando ele como ele deve ser valorizado. E quando eu digo valorizar o tempo, eu não digo você ser uma pessoa mais produtiva. Na verdade, eu digo fazer coisas mais valiosas. Ou fazer coisas pouco valiosas, mas com uma noção mais clara do tempo que você está empregando. Isso pode ajudar muito. E é um conselho que é bem simples, mas embora a ideia por si só seja extremamente simples. Opa! Eu levei um susto, um esqueleto atirou em mim. Nossa, até dei um pulo aqui da cadeira. Mas o meu ponto é que essa ideia, por mais que ela pareça simples, às vezes a gente tem dificuldade em empregar na nossa vida. Às vezes a gente se seduz pelo aquele excesso de dopamina de algumas atividades do cotidiano e a gente não percebe que muito do tempo livre a gente tem, mas não usamos ele de forma apropriada. Pronto. E enfim, eu não sei o que vocês têm a dizer sobre isso. Eu particularmente vejo uma crescente corrente de negações a respeito disso, pelo menos aqui no nosso país. Muita gente acredita que algum fator externo os impede de fazer qualquer tipo de crescimento pessoal e chega a ridicularizar algumas formas de mérito. Mas eu tenho certeza que um mérito vai me levar em algum lugar. E eu queria dar essa dica porque, querendo ou não, é tentador você ter o pensamento de que algumas coisas são do jeito que são e não tem nada do que você pode fazer a respeito. Mas a verdade é que muitas vezes, sim, tem coisas que você pode fazer a respeito. Até chegando nisso, é um dos problemas que eu tive uma vez com uma comunidade que eu participava no Reddit. Lá eles têm a chamada subreddits, né? Que tem alguns temas. E eu cheguei a pegar um pouco mais de pé terra. Eu não consigo fazer uma atividade que exige um esforço criativo maior enquanto eu falo sobre algo que exige um desempenho maior em mim. Então eu vou aproveitar para botar um pouco mais da terra ali. Mas eu participava muito desse Reddit que se chamava Wholesome Memes. E Wholesome não tem uma tradução muito efetiva para o português, mas eu gosto de pensar em agradável. E então, memes agradáveis, né? E a ideia era fornecer algumas piadinhas, ou às vezes algumas mensagens de incentivo, tipo, você foi bem no seu dia, ou parabéns por ter chegado até aqui. E eu gostei bastante dessa comunidade no começo pelas doses de positividade que existia nela. Mas eu percebi, com o passar do tempo, um grande defeito em, em algumas partes dessa comunidade. Eu notava, por exemplo, que algumas pessoas, possivelmente cansadas, elas faziam um post dizendo sobre como elas estão com dificuldade no trabalho e agora não aguentam fazer mais nada e tudo mais. E a maior parte das pessoas ali simplesmente dizia: descansa, você merece. E não tem nada de errado com isso,
quando isso é uma verdade. Se você realmente se dedicou muito e agora você tem o tempo para descansar, você já fez tudo o que você deveria fazer, de fato é um bom conselho. Mas a partir do momento em que você não sabe qual é a condição daquela pessoa, o que ela está passando, eu acho irresponsável você falar uma coisa assim. Porque, honestamente, pode ser que a pessoa esteja naquela situação de cansaço e não esteja fazendo tudo o que precisa por culpa dela. E eu sei que isso pode soar duro, novamente dizendo, mas é importante a gente ter em mente que algumas vezes o melhor conselho que você pode dar para uma pessoa é que é o oposto de descanse mais, você tá indo bem. E sim, você tem que fazer mais, porque você está seguindo um caminho ruim. E é duro dar esse tipo de conselho, mas é o que faz um verdadeiro amigo, né? Se você mascara para uma pessoa que tudo que ela tá fazendo é o suficiente e ela não precisa fazer mais nada, às vezes você impede essa pessoa de crescer. Então, foi uma das razões que eu saí daquela comunidade, porque tinha muito disso. Algumas pessoas, elas vinham falar sobre qualquer reclamação sobre o trabalho ou sobre seu progresso no desenvolvimento, e o conselho era sempre: descanse, você já fez o suficiente por hoje. E eu sempre olhava e refletia pensando: será que ela fez? Novamente, é duro de pensar sobre isso, mas quando você tá falando com um estranho que você não tem nenhuma relação mesmo, você não pode assumir que aquela pessoa fez o melhor dela no dia. Pode parecer gentil, educado, mas você pode estar condenando essa pessoa a não se desenvolver. Então, não é uma coisa tão simples assim. Eu acho que, de todo jeito, se a gente tiver essa valorização pelo mérito, nós podemos dar conselhos para essas pessoas, baseado na sua respectiva situação, sem mentir para elas, como faziam nessa comunidade. Ora, pode ser que não tenham sido mentiras, pode ser que aquelas pessoas realmente precisassem descansar mais, mas não tem como a gente saber isso. E uma verdade sem fundamento, falada sobre um universo do qual você desconhece, acaba se tornando por vezes pior que uma mentira. Opa. Mas essa é uma reflexão que eu queria fazer hoje, porque infelizmente eu ainda vejo acontecendo muito. E eu acho que a gente tem que ter o. A gente tem que ao mesmo tempo pensar positivo, então, tipo, ajudar essas pessoas com gentileza, mas também saber que a gente não sabe da história toda, né? Então é importante reconhecer isso e parar pra pensar que algumas vezes o melhor conselho pode não ser tão wholesome, por assim dizer. Opa. Agora eu tô preso aqui. Pronto, saí. Eu queria saber o que vocês pensam sobre essa discussão. É algo que eu vejo muito e novamente eu sou um pouco preocupado com a quantidade de vitimismo que eu vejo em muitas pessoas, principalmente na internet, e essa ridicularização dessa tal meritocracia relativa, como eu falei. Eu acho que isso é bem preocupante, porque, querendo ou não, acaba criando muitos fracassados. E eu não digo isso no sentido má da palavra, mas eu digo no sentido literal. Pessoas que poderiam alcançar mais, mas não conseguem, porque não tem motivo para isso. Se você não acredita no mérito, não faz sentido você se esforçar. E se não faz sentido se esforçar, você não vai se esforçar. Bem,
eram algumas coisas que eu tava aprendendo na cabeça e eu queria comentar com vocês. Obrigado muito mesmo por assistir esse vídeo e até mais.